O objetivo dessa aula é apresentar para você uma situação que pode ser modelada por recorrência. Nós faremos isso nessa aula com um quebra-cabeças, um jogo chamado A Torre de Hanoi. Esse jogo é formado por uma base de madeira com 3 hastes presas nessa base e com discos encaixados em uma dessas hastes. Esses discos têm todos tamanhos diferentes. O objetivo do jogo é passar todos esses discos de uma haste para outra. A gente vai começar com esses discos no meio, não importa se eu vou carregar todos os discos para essa haste ou para outra. O objetivo é carregar todos os discos para uma outra haste. Só que a gente tem que fazer isso obedecendo a 2 regras. A primeira dessas regras é que só é permitido passar um disco por vez. Essa regra impede que nós façamos algo desse tipo aqui. Então, essa passagem é proibida. Só posso passar um disco por vez. A segunda regra é que, em momento algum, pode haver um disco menor embaixo de um disco maior. Portanto, é válido passar o disco amarelo para o meio, é válido passar o disco verde para a última haste, mas não é válido passar o azul para qualquer uma dessas hastes, porque em ambos os casos nós teremos um disco maior sobre um disco menor. Você está vendo o nosso jogo com 4 discos, mas ele pode ser jogado com a quantidade de discos que você quiser. Vamos então imaginar que ele seja jogado com apenas um disco. Nesse caso, a resposta é óbvia. Eu preciso de apenas um movimento. Vamos agora imaginar que ele seja jogado com 2 discos. Nesse caso, eu vou precisar de 3 movimentos. O primeiro, para remover o disco azul. O segundo, para trocar o disco vermelho de haste. E o terceiro, para levar o disco azul para cima do disco vermelho. Vamos agora jogar com 3 discos. Nesse caso, eu vou precisar de 7 movimentos. Preste atenção para não perder a contagem. Primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento, quinto movimento, sexto movimento, sétimo movimento. Conseguimos trocar o conjunto de 3 discos de uma haste para outra. Portanto, a quantidade mínima de movimentos que eu preciso para fazer isso, para carregar 3 discos de uma haste para outra, são 7 movimentos. Vamos agora imaginar que ele seja jogado com 4 discos, como você viu inicialmente. Bom, vamos contando os movimentos. Primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento, quinto movimento, sexto movimento, sétimo movimento. O jogo ainda não acabou, porque eu ainda não desloquei o disco vermelho da sua haste. Mas eu quero que você perceba que, assim como aconteceu no exemplo anterior, para transferir os 3 discos da haste central para a haste que está na ponta, eu tive que fazer 7 movimentos. Ou seja, sempre que eu tiver que movimentar 3 discos de uma haste para outra, eu vou gastar, no mínimo, 7 movimentos. Então, vamos continuar. Oitavo movimento. E aí eu vou gastar mais 7 movimentos ao todo para tirar esse conjunto de 3 discos dessa haste e trazer para a haste oposta. Então, nós tivemos 7 mais 1 mais 7. Como eu disse, foram 15 movimentos.
Eu quero agora que você perceba onde está a recorrência no nosso jogo. Para isso eu coloquei um quinto disco. O que a gente vai fazer agora é contar a quantidade mínima de movimentos que eu preciso para deslocar o conjunto de 5 discos de uma haste para outra. Mas para isso a gente vai usar a ideia de recorrência. Bom, primeiramente eu vou imaginar que para poder movimentar o disco vermelho é preciso tirar os 4 discos que estão acima dele. Para deslocar esses 4 discos de uma haste para outra, nós vimos no caso anterior, são necessários 15 movimentos. Mais um movimento para trocar o disco vermelho de posição, de haste. E agora eu tenho que carregar de novo um conjunto de 4 discos da haste central para a haste onde está o disco vermelho. E aí, como eu já sei, por recorrência, são 15 movimentos de novo. Portanto, nós fizemos 15 movimentos, mais 1, mais 15, num total de 31 movimentos. Vamos imaginar agora o nosso jogo com N discos. Eu fiz aqui o nosso jogo com N-1 discos em azul e mais um disco, que é o disco da base, em vermelho. Bom, pelo que a gente acabou de ver, né, o raciocínio é: eu preciso movimentar esse conjunto azul, esse conjunto de N-1 discos, dessa haste para outra haste. Para fazer essa movimentação, eu vou gastar uma quantidade mínima de movimentos que a gente vai representar por Tn-1. Portanto, Tn-1 representa para a gente a quantidade mínima de movimentos que eu preciso para deslocar N-1 discos de uma haste para outra, respeitadas as regras do nosso jogo. Agora que eu desloquei o conjunto de N-1 discos da haste da esquerda para a haste central, o próximo passo é pegar o disco da base, o disco vermelho, e deslocar da haste da esquerda para a haste da direita. E para isso eu vou gastar um movimento. Depois que nós transferimos o disco da base de uma haste para outra, nós gastamos até agora a quantidade mínima de Tn-1 mais um movimento. O próximo passo é, mais uma vez, deslocar o conjunto de N-1 discos da haste central para a haste da direita. E nós já sabemos que para fazer esse movimento, essa movimentação dos N-1 discos, nós precisamos de uma quantidade mínima de movimentos correspondente a Tn-1. Depois que nós deslocamos o conjunto de N-1 discos azuis da haste central para a haste da direita, nós encerramos o nosso jogo para N discos. Ou seja, a quantidade mínima de movimentos que eu preciso fazer para deslocar uma pilha de N discos de uma haste para outra está representado aqui, ó, corresponde a essa expressão. Então eu posso dizer que a quantidade de movimentos, quando eu tenho N discos, corresponde a 2 vezes a quantidade mínima de movimentos, quando eu tenho N-1 discos mais 1. E isso é uma fórmula de recorrência, mas eu preciso, né, para ter uma sequência única, como nós já vimos em uma aula anterior, ter o ponto de partida. O ponto de partida é a quantidade mínima de movimentos para quando eu jogo a torre de Hanoi com um único disco. E isso é óbvio, com um único disco eu só preciso de um movimento. Portanto, essas duas informações definem uma sequência de números que corresponde ao número mínimo de movimentos que eu preciso fazer para um disco, para 2 discos, para 3 discos e assim por diante. E isso está expresso por uma fórmula de recorrência. Antes de terminar, eu quero usar a fórmula de recorrência para mostrar que, de fato, aquelas quantidades que nós obtivemos experimentalmente lá com 1, 2, 3, 4, 5 discos, de fato, esses números saem dessa fórmula de recorrência. Então, perceba, para um disco eu tenho um movimento.
De acordo com a fórmula de recorrência, para 2 discos, eu tenho que fazer 2 vezes o resultado anterior mais 1. Isso dá 3. Você vai lembrar que quando nós jogamos com 2 discos, de fato, nós fazíamos 3 movimentos. E o próximo será o dobro do resultado anterior mais 1. Nós obtivemos 7 movimentos. O próximo será o dobro do anterior mais 1. Confere, eram 15 movimentos. E com 5, é o dobro do resultado anterior mais 1, vai dar 31. Está tudo batendo com o que a gente fez lá naquela animação através das ferramentas de desenho do Word. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.